Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. Agora, Pastor Carlos, com a Escola Dominical, né? Nós temos aí um imenso prazer de estar trazendo aí para os amados irmãos essa Escola Dominical. Hoje nós estamos aí na lição 3, né? Dia 21 de janeiro de 2024. A natureza da igreja. O texto áureo, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Amém? Glórias a Deus. A verdade prática diz assim: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela, desta igreja. Amém? Então quero te convidar a nós estarmos aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar, falando com o nosso Deus a respeito das suas bênçãos, falando com Deus a respeito dos nossos projetos, dos nossos sonhos, de tudo que o Senhor tem aí colocado diante de mim, diante de você. Amém? Então, vamos à introdução desse trabalho, mas primeiro vamos ler a leitura bíblica em classe. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será, pois, isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, aonde está o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos para serem honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem juntamente com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e se os membros
e seus membros em particular. Amém? Nós somos os membros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, nessa manhã. Que Deus esteja os abençoando. Amém? Glórias a Deus. Perdão. Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve ser analisado, ou deve analisar aquilo que é bom, em essência. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Perdão. Lerei novamente. Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar que ela é, em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é convencional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como na forma invisível. E finalmente, a igreja genuinamente cristã é uma. Isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. A natureza da igreja, na sua dimensão convencional ou confessional, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. João 1:1. Jesus é a palavra que humanizou, isto é, Deus feito um homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus. Da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Segundo, habitado pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, do versículo 8 a 11, é o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração.
quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, em Atos capítulo 16, versículo 14. Aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo o convencimento para a salvação. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito Santo, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e versículo 17. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando, conforme está em Atos capítulo 1, versículo 18. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Sinopse do texto 1. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito Santo e capacitada, dirigida por Ele. Então, em nome de Jesus, nós precisamos deixar Deus nos usar através do Espírito Santo, deixar Deus estar movendo, de íntima compaixão para conosco, que nós precisamos, em nome de Jesus, deixar Deus agir, Deus operar. Nós precisamos, meu amado irmão, olhar e atender o chamado, assim como Lídia atendeu o chamado do Espírito Santo e abriu-lhe o coração. Que nós venhamos abrir os nossos corações para receber ao Senhor, receber a sua palavra. Que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, até a minha pessoa, a sua pessoa, que nós venhamos esperar nesse Cristo da cruz. Amém? Aleluia. E auxílio teológico. Definição de igreja. Jesus assevera em Mateus capítulo 16, versículo 18: edificarei a minha igreja. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para a igreja, eclésia, composta com a preposição ek, fora de, o verbo kleo, chamar. Logo, eclésia notava originalmente um grego de cidadãos chamados e reunidos, visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C. Nos escritos de Heródoto, Xenofontes, Platão e Eurípides, o uso secular do termo também aparece no Novo Testamento. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àquelas que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo, que se contornaram, ou melhor dizendo, se tornaram cidadãos dos santos e família de Deus, cidadão dos céus. Amém? É sempre empregada a pessoa também identificada às reuniões desta para adorar e servir ao Senhor. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal.
Amém? Local é visível, biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão especial, isto é, em relação ao local, ao espaço geográfico, ela pode ser vista e sentida nesse aspecto. A igreja existe localmente assim. Vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, 1 Pedro 1:1. Nesses textos vemos as escrituras se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todos sobre a superfície apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação à outra, assim possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra igreja. Universal, invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também a sua dimensão universal. Somos conscientes, aleluia, da existência de igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina e denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível, conforme está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Convém dizer que nem todo o grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás, conforme está em Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e as Escrituras Sagradas. Sinopse 2. A igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor.
Não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Já disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Esse princípio aplica-se à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências, os exclusivismo. Se quisermos perseverar a unidade da igreja local, Efésios capítulo 4, versículo 3. A unidade da igreja, Paulo escreve à igreja de Filipos: contemplai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Esse texto mostra um anseio do apóstolo Paulo, unidade, pela unidade da igreja, que como, aleluia, que como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade da mesma. Cada crente deve buscar isso. Diversidade. Isso reverberará o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. João capítulo 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos, a maneira diferente de fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo. Jesus permanece, aleluia, Jesus para perseverar no mesmo alvo. Amém? Sinopse do texto 3 diz assim: a igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e da mesma forma cada crente deve buscar a isso. Amém? Glórias a Deus. A igreja, a palavra eclésia se refere a uma reunião de congregação de pessoas que são chamadas ou convocadas a se reunirem num só propósito. No Novo Testamento, a palavra designa, basicamente numa congregação, comunidade de povos, esse povo de Deus. As palavras que aceitam a mensagem de Cristo, confiam nele, as suas vidas, e se reúnem como cidadãos do reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, com o propósito de adotar a honra de Deus. A palavra igreja pode se referir a uma congregação na igreja local ou na igreja universal. Amplie mais o seu conhecimento lendo. Auxílio devocional diz assim: entretanto, o texto: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Há 3 temas que sempre são encontrados juntos em passagens do Novo Testamento: o corpo de Cristo, os dons espirituais, o amor. Há razões importantes que esses 3 temas são inseparáveis. O nosso relacionamento com os outros cristãos é definido pela participação conjunta em um único corpo. O nosso serviço aos outros cristãos é definido com o uso de nossos dons e capacidades para servi-lo. Nossa postura para com os outros cristãos deve ser amor altivo,
e cuidado com a unidade. Serviço e amor nunca estão separados na igreja e também nas escrituras. Sem unidade não pode haver qualquer experiência. Sem unidade, aleluia, não pode haver qualquer experiência de amor. Sem amor não pode haver qualquer experiência de unidade. Cada um depende um do outro. Você ama e serve aos outros. Começa a experimentar a unidade do corpo. Amém? Esse corpo, o corpo de Cristo. Conclusão, chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja, que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universal. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Glórias a Deus. Revisando o conteúdo, qual a principal característica da igreja verdadeira e bíblica? Uma igreja verdadeira bíblica é firmada na palavra de Deus. O que caracteriza a igreja habitada pelo Espírito? A igreja habitada pelo Espírito é dirigida e capacitada por Ele. Como podemos falar da dimensão espacial da igreja? A dimensão espacial da igreja diz a respeito do seu local ou espaço gráfico. Como a igreja universal é formada. Assim, a igreja universal é invisível e formada por todos os cristãos regenerados. Glórias a Deus. Que estão em todos os lugares. E por aqueles que já estão também na glória. Hebreus capítulo 2, versículo 23. Exemplifica a expressão unidade de essência em relação à Trindade. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, contudo com uma mesma essência, possuem a mesma substância em um só propósito. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus mais uma vez, Senhor Deus, pela leitura da Tua Palavra agora na escola dominical. Abençoa, Senhor Deus, meus amados irmãos e irmãs que têm, Senhor Deus, aí estado conosco, ó Pai, nessa live, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, operando maravilhosamente. Dê um domingo abençoado para os meus amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém, amém e amém. Abração aí do pastor Carlos. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Um feliz domingo para você e toda a sua família, em nome de Jesus.